a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo, que estava escrevendo essa carta na prisão, ele nos deixa aqui uma pequena reflexão sobre o tão cultuado maligno, né? O maligno é muito cultuado nas igrejas, porque nesse caso a assombração sabe para quem aparece. Então nós somos muito treinados a acreditar no diabo, nós somos muito treinados a contar com ele em toda a nossa maldade, toda a nossa safadeza. Aí a gente criou o espírito de prostituição, o espírito de bebedice, espírito de ira, espírito de tudo quanto é coisa. Quando Jesus chega e diz, olha, de dentro do coração dos homens é que procedem a prostituição, o dolo, a idolatria, a avareza, vai dando aquela lista enorme, e as loucuras. Jesus chega e diz, ó, isso tudo é fabricado pelo coração do homem. É o ser humano que faz isso. O ser humano não precisa de diabo, ele é uma entidade ruim. Ele faz isso. Aí a gente prefere se esconder no diabo nessas situações. Quando foi lá em João 16, versículo 8, Jesus disse, né, que um dia o Espírito Santo ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não criam nele. Sendo que, então, o maior pecado é a gente não crer em Jesus. Da justiça porque ele vai para o Pai. Então, justiça é só no reino dos céus. Justiça, qualquer justiça nossa aqui é trapo de injustiça. Trapo de imundícia, né? Agora, ele também vai convencer o mundo do maligno. Vai convencer o mundo do maligno em que sentido? Que o maligno já está julgado. Ou seja, o fim dele é certo, já está predeterminado. Ele vai fazer tudo o que ele quiser, mas não vai ter jeito, porque ele já está sentenciado, né? Algumas correntes teológicas entendem sim, que o diabo não existe mais, que ele foi anulado, ele foi aniquilado, que o maligno já está julgado. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte, o destino do maligno é certo. Ele não tem domínio mais sobre nós. Ele não tem domínio sobre as nossas coisas, porque nas nossas vidas ele já está sentenciado. Não tem saída para ele. Agora, Jesus diz que o maligno já está julgado. E a gente acaba de ler uma referência onde o apóstolo Paulo diz que nós não lhe ignoramos os desígnios, né? Nós não lhe ignoramos os ardis, digamos assim. Aí vem aquela questão, aquele embate dentro da gente, né? Se por um lado a gente não deveria alimentar essa nossa diabice de ficar jogando a culpa no diabo, ou ficar vendo o diabo em tudo, por outro lado, a palavra nos convida a ideia de que a gente não deve ignorar a presença maligna. Porque o maligno já está sentenciado, o maligno já está julgado, mas ele está julgado, sentenciado na vida daqueles que creram. Por outro lado, João vai dizer, o mundo jaz no maligno. Então, se você serve Jesus, você serve Jesus no mundo que jaz no maligno. Um mundo que pereceu no maligno. Então, os sistemas políticos, os sistemas religiosos, todos os sistemas da sociedade descansam nele, ou são constantemente atormentados nele, né? E aí, o convite é que a gente não lhe ignore os ardis. A gente não pode ignorar esse fato de que o nosso Senhor é Jesus, mas que o maligno, ele está o tempo inteiro com novidades, com convites, com insinuações para cima de nós, né? E não tem coisa mais fácil dele manipular, dele manusear, do que o ser humano que creu em Jesus. Se por um lado a gente deveria crer que o diabo já está julgado,
Por outro lado, a gente precisa saber que ele não para de fabricar ardis. Ele não deixou de provocar desígnios, desejos. Porque o diabo também ele é escravo do mal. A gente pensa que o diabo é o autor do mal, né? Mas não, ele é um escravo do mal. A partir do momento em que Deus é Deus, e Ele sempre é Deus, a partir do momento em que Ele é Deus, que Ele é amor, que Ele é bondade, Ele é eternidade, Ele é tudo de bom que a gente puder imaginar, automaticamente existe a contraproposta do mal como potencial. Porque se Deus é Deus, tudo fora de Deus é maldade. Aí o diabo, a partir da cobiça do seu coração, tornou-se escravo dessa maldade. Então ele não é o autor do mal. Ele pode ser o autor de alguns males que nos cercam. Mas ele também é escravo do mal. A partir do momento em que ele quis se elevar acima do Altíssimo, ele passou a ser escravo desse mal que é uma contraproposta a tudo que Deus é. Como Deus criou seres livres, entre eles os homens, anjos, demônios e ex-querubins ungidos, na hora que esses seres saem da presença de Deus, eles automaticamente se tornam escravos do pecado. Então, quem pratica o pecado é escravo do pecado, e o diabo que praticou o pecado também se tornou escravo do pecado, porque o pecado é toda a alternativa negativa, a contraproposta negativa a tudo que Deus é. Então, como o diabo é escravo do próprio pecado, por mais que ele saiba que ele já está julgado, que não tem saída para ele, que, como diz o texto no Apocalipse, né? Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu entre vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quer dizer, quando ele ficou sabendo que pouco tempo lhe resta, aí que ele se tornou diabo mesmo. Ele não consegue se libertar do mal que o cerca, né? E aí não adianta a gente ficar avaliando aqui se Deus vai perdoar, o que Deus vai fazer, essas doutrinas que o pessoal fica criando. A questão é que o diabo era um querubim ungido, ele andava com Deus, ele conhecia coisas muito mais íntimas, então a queda dele tem um significado muito maior. E aí, se haverá perdão ou não, é um outro nível que não convém a nós entrar. Agora, aos seres humanos, Deus propõe perdão. Aos seres humanos, Deus propõe perdão porque nós nem nos conhecemos, né? A gente nem sabe por que a gente ficou mal-humorado por alguma coisa hoje. Você ouve uma palavra ofensiva de uma pessoa que você ama e você já perde a cabeça. Então você não tem domínio sobre você, a gente nem sabe quem a gente é. Daí as muitas, infinitas correntes psicológicas para tentar compreender o ser humano. Então, para esse ser finito que não se entende, sempre haverá perdão. Agora, para outros seres que têm consciência plena do que são e que tinham como não serem quem são, seres maléficos, seres caídos, o nível de tratamento é outro. Agora, o que a gente precisa perceber nessa noite são duas coisas. A primeira é que o maligno já está sentenciado. E a segunda é que a gente não deve lhe ignorar os desígnios. Então, nessa prática de não lhe ignorar os desígnios, a gente acaba cometendo um erro, né? Que é promover a presença satânica. Por exemplo, quando a gente vai promover cultos de libertação. Quando você promove um culto de libertação, você está inerentemente promovendo a presença satânica. Jesus nunca promoveu encontros de libertação. Porque quando você promove encontros de libertação, você já está condicionando quem vai lá ir para ser liberto. Por outro lado, Jesus nunca negou a existência satânica, porque ele que nunca fez cultos de libertação, chegava nos lugares e o cara que estava no cemitério possesso ia ao encontro dele: o que você veio fazer aqui para nos atormentar, filho do Deus Altíssimo? Então, nessa prática de não lhe ignorar os desígnios, a gente tem que ter esse primeiro lado da prudência, de não ficar promovendo encontros satânicos, promovendo cultos onde o diabo vai falar para provar que aquilo ali existe. Eu não preciso do diabo nem para provar o poder de Deus, nem para provar a maldade satânica. Eu não preciso do diabo. O que a gente precisa é conseguir acessar os corações humanos e, de alguma maneira, conduzi-los ao arrependimento. É impressionante como a gente vê no dia a dia, como que um coração humano mais sofrido,
ele precisa da iluminação do Espírito Santo para se arrepender. Você olha assim e fala, gente, essa pessoa sofre, essa pessoa está perecendo, o sofrimento dela é real, exige justiça. As mentes mais fracas ficam com raiva de Deus. Ai, por que Deus não pode essa vida? Mas você vai olhando assim, olha, isso aqui é o ser humano. Tira o diabo da parada, o ser humano é esse. Está sofrendo, precisa de Deus, precisa da ajuda de Deus, precisa do socorro de Deus, mas ele não consegue ver em Deus o socorro. Por que não consegue? Porque Jesus disse para Pedro um dia, olha, não foi nem carne nem sangue quem te revelou que eu sou o Filho de Deus. Foi o Pai que está no céu quem te revelou isso. Se o Pai que está no céu é quem faz um ser humano, pobrezinho da Galileia, dizer que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, quanto mais reconhecer os próprios pecados, quanto mais reconhecer a própria infinitude, quanto mais reconhecer que no meio dos seus sofrimentos você é um ser humano que precisa se arrepender. Só Deus pode iluminar isso. Só Deus pode dar essa graça à pessoa. Mas enquanto Deus não dá essa graça à pessoa, a gente olha e fala assim, gente, o que tem no ser humano, né? Que até no meio do sofrimento ele se revela como o mar lançando de si as suas sujidades, folhas, plásticos e melecas, como a gente viu na praia quando a gente foi recentemente. É inerente ao ser humano lançar de si automaticamente um monte de sujeiras que ele recebeu. Né? Então, não precisa de diabo para poder a gente entender a necessidade de arrependimento do ser humano. Por isso que eu não preciso de convidar diabo para culto nenhum. Eu não preciso avaliar esse culto. Esse culto só é banhado pela presença do Senhor porque um demônio manifestou aqui. Não precisamos disso. Nem devemos desejar tal coisa. Porque o que tem de se manifestar, manifestará. O que tem de manifestar, manifestar-se-á. Agora, o que não tem, eu não preciso ficar provocando nem procurando. Esse é o primeiro lado. Ou seja, o primeiro ardil do inimigo que a gente precisa rejeitar é esse casamento da vontade dele de aparecer com a nossa vontade de comprovar alguma coisa de Deus pela via demoníaca. Né? Eu vou naquela igreja porque lá o diabo se manifesta. Já tem uma coisa satanosa aí. Por que eu vou num lugar? Porque o diabo se manifesta. E a segunda coisa que a gente precisa não ignorar é que, se por um lado o bicho está para quem aparece, ou seja, o diabo aparece para essas pessoas, quem faz tudo para o diabo aparecer, vai ver ele aparecendo. Se por um lado eu não preciso provocar a presença satânica, por outro lado, eu preciso entender, né, junto com isso, que o diabo, o demônio, qualquer entidade espiritual, ele sabe para quem aparece, porque quem fica acreditando muito nele vai vê-lo toda hora. Agora, há muitas situações onde você não dá muita bola para o diabo. Na verdade, não lhe ignorar os desígnios significa ficar o tempo inteiro perguntando, o diabo, será que foi o diabo? A gente não tem que perguntar pelo diabo, nós temos que perguntar pelo Senhor, que é a nossa paz, que é a nossa liberdade. Só que há situações onde você não pergunta, mas as coisas em si mesmas denunciam. Eu estava dizendo assim, que se por um lado a gente não tem que ficar promovendo essa presença maligna, a gente precisa entender que há situações onde a gente não pede para que ele apareça e ele está aparecendo. E aí a gente, em nome de não querer ser místico, ou misticista, né? Não querer ficar colocando o diabo em tudo quanto é coisa, a gente acaba ignorando certas coisas. Por exemplo, tem muita coisa no nosso dia a dia que elas são muito sutis, elas são muito persistentes. E elas estão te dando algum sinal e você finge que não está percebendo, para não querer ser muito místico, né? Não, o diabo já está vencido. O diabo está vencido, mas isso tem uma verdade escondida aí. Um dos aspectos desse julgamento maligno é a vida de muitos de nós aqui, ou a vida de todos nós em muitas situações. Quando Jesus fala que nos deu autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões e fazer perecer toda a obra do maligno, ele está dizendo isso, ó. A sentença do diabo inclui vocês andarem comigo e eu usar vocês para poder colocar no seu devido lugar. Por isso que quando Jesus falou com Pedro, né, não foi carne e sangue que te revelou, e esse que te digo, tu és pedrinho, primeiro fundamento.
sobre esta pedra, a partir dessa pedra, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer o seguinte, igreja erguida é diretamente proporcional. Igreja erguida é diretamente proporcional a tormento do inferno. As portas do inferno falam assim, ai, agora esse povo veio me julgar, veio atrapalhar as minhas obras. Aí começam todos aqueles ritos de perseguição, né? E nem sempre é perseguição, igual a gente pensa, a igreja da China é perseguida. Essa perseguição é fácil de localizar, mas a principal perseguição é aquela que vem de quem você menos imagina, num lugar igual o Brasil, onde há uma liberdade de culto infinita, e aí de repente você vê que o ardido maligno é pegar a fé das pessoas, a crença delas, a doutrina daquilo que elas acreditam, e começar a usar isso contra os outros. Nós vimos muito isso, né, mais talvez no ano de 2013 do que no de 2014, essas brigas, né, da bancada religiosa contra os homossexuais, ou a briga da bancada religiosa contra os costumes, alguns costumes da sociedade, ou contra as mulheres que querem ou não querem fazer aborto. Aí você pega um monte de situações localizadas, pega aqueles vídeos sobre aborto, né, eu não faria isso. São coisas totalmente descontextualizadas, você vê a cena, fica impressionado com a cena, mas você não vê as histórias, você não vê que você está no mundo caído, que não há romances, no mundo caído não há chances para muitas coisas, no mundo caído, para cada pessoa que foi alcançada pelo amor e pela graça de Deus, existem muitas outras que aparentemente não foram e estão vivendo em tormentas. E aí nesse mundo eu não vou ficar mostrando vídeos sobre aborto, eu não vou ficar abrindo Bíblia para tampar nada de ninguém. Nesse mundo caído eu preciso compreender, e esse é o contexto da frase de Paulo, para que o diabo não tenha ocasião contra vós, porque não lhes ignoramos os desígnios. Ele fala assim, quem vocês perdoarem, eu perdoo. Porque no mundo caído, numa cultura caída, uma cultura tão superficial como a nossa, onde junto com a liberdade há muitas mentes cegas, é uma liberdade tamanha que a gente tem no Brasil, tanto quanto é uma cegueira tamanha que a gente tem. Cegueira social, cegueira na comunidade cristã. E aí o Paulo fala, o que importa nessa cegueira não é você ficar filosofando contra a dor do outro. Se eu sou a favor ou sou contra certas coisas. O que importa é você ter olhos de perdão. Nesse texto que o Paulo disse essa frase, ele estava dizendo daquele cara lá de 1 Coríntios, que estava tendo relações com a mulher do pai. Aí ele fala, entregue esse cara a Satanás para que pelo menos a alma dele seja salva no dia do juízo. Aí ele vai escrever a segunda carta e fala assim, olha gente, o cara está triste, o cara tá chateado. Não vão matar ele de tristeza não. Se vocês perdoarem, eu estou perdoando também. Se vocês querem acolhê-lo, eu acolho também. Porque se a gente fica nessa cultura de só fazer o que é certo, mas não abraçar as pessoas naquilo que a gente não entende, o diabo vai encontrar a ocasião entre nós. Essa é a mensagem de perdão. Muito discreta nas Escrituras, porque essa é a leitura que a gente faz, uma leitura muito discreta, uma leitura meio assassina, uma leitura muito omissa. Mas Jesus chega e nos ensina a, naquilo que a gente não entende, naquilo que a gente não vê muita solução, o que a gente precisa fazer é acolher, é perdoar, é receber. E isso é completamente diferente de, ai, aquele ministério não vai para frente porque eles dão muita vazão ao pecado. Você acolher as pessoas não é você dar vazão ao pecado. Você acolher as pessoas é você dizer, no mundo caído, eu não sei o que eu faço com certas coisas, mas eu sei que eu acolho, porque Jesus acolheu. Eu sei que o que é em mim é muito grande para virar pecado porque eu acolhi alguma pessoa. O que é em mim é muito mais soberano do que ficar guerreando contra a vida do próximo. Então a gente precisa ter isso na nossa mente. Não lhe ignorar os desígnios, não lhe ignorar as artimanhas, as estratégias, é não ignorar o fato de que a verdadeira vitória contra o diabo é a gente ter um coração automaticamente perdoador. O que Jesus falou, né? Não julgueis e não sereis julgados.
E aí a gente pega até esse texto e fala assim, não devemos ser julgados, aí você vira omisso, você não julga nada. Quem a gente não deveria julgar, a gente continua julgando, e que a gente deveria julgar, porque o mesmo Jesus que disse não julgueis também disse acautelai-vos dos lobos, acautelai-vos dos falsos profetas. Aí a gente não julga, deixa assim, Deus dá graça, Deus vai mexer. Mas Jesus fala, quando ele fala assim, não julgueis, ele está dizendo, sejam pessoas de paz, aprendam a acolher a história uns dos outros, aprendam a acolher os outros dessas histórias. Isso é que é não julgueis. Então, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. A gente sempre está condenando, né? A gente está condenando o suicida, né? As pessoas acham que suicidar é a mesma coisa de blasfemar contra o Espírito Santo. A gente nunca entende a história de quem acaba tendo que recorrer a uma prática dessa. Aí Jesus disse, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. De maneira que a maior prática que a gente pode ter de vitória contra o diabo é perdoar. E perdoar não é chegar para você, olha, eu te perdoo. Perdoar é você perdoar sem a pessoa até saber que você perdoou. Perdoar é uma postura de vida. Perdoar é você dizer assim, não gosto disso que esse cara faz. Não gosto disso que essa pessoa está fazendo, mas está perdoado. Está justificado. Pode ser como aquela canção que diz, né? Um dia pretendo tentar descobrir o que é mais forte, quem sabe mentir. Não quero lembrar que eu minto também. Quem perdoa, lembra que mente também, mas também não perde a perseverança de tentar descobrir por que os que mentem são mais fortes, sem desejar ser mais forte por mentir. Então, vencer o maligno é compreender que o maligno já está vencido. Vencer o maligno é compreender que ele já está sentenciado, não tem saída para ele. Vencer o maligno é não ficar dando bola para ele no dia a dia. Não ficar achando que qualquer dor de cabeça é o diabo. Mas também vencer o maligno é entender que às vezes uma dor de cabeça qualquer foi o diabo. E que a maneira que você tem para vencer isso é tendo um coração perdoador. Tendo um coração que acolhe. E porque você perdoa, você acolhe. E porque você acolhe, você intercede. E porque você intercede, você persevera. E porque você persevera, você pode andar rastejando. Mas você anda com a convicção de que aquele que venceu o maligno também vai te dar o seu galardão por ser firme nele até o fim. Ou até depois do fim. Então, que a gente não lhe ignore as ardis. Ou seja, que a gente não caia na armadilha de ficar procurando ver o diabo. E por outro lado, que a gente também não caia na armadilha de ignorar que tem muita coisa acontecendo ao nosso redor que exige que a gente peça, que a gente clame, que a gente se envolva, que a gente saia do nosso lugar. Até que chegue aquele momento, e ele sempre chega, onde Deus te dá uma autoridade momentânea, específica, para você dizer, arreda Satanás. Mas esse dia ele não está aí toda hora. Esse dia ele não fica presente constantemente. O que fica presente é essa capacidade constante, diária e diuturna, de interceder, de acolher, de se desgastar pelo outro, para que Satanás não encontre espaço entre nós. Porque quando você deixa de fazer essas coisas do dia a dia, esperando o grande dia da autoridade, aí Satanás vai ficando forte. E você vai ignorando os desígnios. Então que o Senhor esta noite nos ensine a não ficar procurando demônios no dia a dia. Mas também a não deixar de andar na presença do Senhor. E inevitavelmente andar na presença do Senhor
envolve a gente interceder, se dedicar, ser atenciosos uns com os outros. Uns com os outros aqui, uns com os outros fora. A gente tem muitos níveis de relacionamento, seja a nível de vizinhança, seja a nível trabalhista, seja a nível de página social. As pessoas brotam, elas aparecem o tempo inteiro. E não ignorar os desígnios também significa que tem gente piscando na sua frente. Tem gente clamando de alguma maneira. Te contando uma história maquiada para você perceber. E só quem tem o Espírito Santo é que vai discernindo isso e não vai se deixando levar pelos enganos. Né? Qual engano? O engano do show que vai aparecer na televisão, ao invés da verdade que aparece ali no dia a dia, com a qual você precisa se envolver. Então que a gente não ignore esses desígnios. Mesmo entendendo que na minha vida Satanás não tem domínio nenhum, ele está tendo domínio na vida de alguém que eu preciso acolher. Ele está tendo domínio na vida de alguém que ainda não foi iluminado pelo Espírito da Graça. Quando a gente começa a fazer isso, as nossas coisinhas vão ficando sem importância. Nossas coisinhas podem ser coisonas. Doenças, como a Gisele relatou, desemprego, tormentas pessoais verdadeiras. Mas quando você tem a percepção muito aguda e muito séria de que o Senhor te salvou e de que de você Ele realmente cuida, seus olhos ficam para fora. Você começa a ser um verdadeiro intercessor. Você começa a pedir a Deus por determinadas questões, porque fala assim, você não cuida de você. Não, não é que eu não cuido de mim. É porque eu tenho a certeza absoluta que eu sou cuidado. E que, ainda que momentaneamente, Deus me colocou como cuidado sobre a vida de outros. Quando você vai fazendo isso, o diabo não aguenta. Ele vai ficando doido. Né? E aí é que está, a gente imagina que o diabo derrotado é o diabo que ficou calado, mas na verdade o diabo derrotado, ele é o bicho barulhento. Né? Já viu quando o espírito maligno se manifesta? A arruaça que ele faz? A distorção que ele traz na fala, no corpo, na voz da pessoa? O amedrontamento que ele traz? Assim também é no dia a dia. Você está vencendo uma parada, você está vencendo uma luta, mas como é que essa vitória te aparece? Com a tormenta na sua cara. E quando você vê o bicho se remexendo demais, as coisas se bagunçando demais, é porque o bicho está em convulsão, que ele já perdeu. Só que qual que é o ardil dele? De maneira que alguém muito sabiamente falou, né, que a verdadeira violência se realiza quando ela consegue fazer você acreditar que tudo acabou. Qual que é a grande violência que a gente vê nas igrejas evangélicas? Nós que adviemos de uma instituição evangélica eterna, coluna do santuário. Você vai ali e você vê grandes violências. Eu tenho meus parentes estão nas igrejas. E eu vejo assim, como que eles são pessoas lesionadas. Só que eles não percebem porque eles introjetaram toda essa violência. Qual que é a violência? É vigiar o namoro da filha, ela vai casar na idade tal, vai casar com esse cara, a gente fez esse cara aceitar Jesus. Não, tá tudo encaixado, que legal, senta todo mundo, é tudo muito bonito à vista. Aí você olha e você se deprime, porque assim, todos eles estão felizes, sossegados, em paz, engolidos pelo Espírito do Anticristo. Porque nenhum deles se deixaria tocar pelo Espírito Santo, que vai tirá-los da sua rotina, do seu sossego, da sua previsibilidade. Aí o filósofo diz, o Michel Foucault, essa é a violência realizada. É quando uma instituição conseguiu colocar dentro de você que a vida é assim, a gente não sai disso. Foi assim que deu certo. Você não percebe? Como que eu seguindo essas regras eu tenho o que eu preciso? E é verdade. Quando você segue certas regras, você tem o que você precisa. Agora a sua vida é toda instável, você não tem nada. Né? Aí você fica assustado com essas frases, mas você olha para Jesus e é verdade, eu não tenho nada como Jesus. Não tenho nada como os apóstolos de Jesus. Fomos chamados para sermos peregrinos, forasteiros, caminhantes,
sem residência fixa. Eu falo residência fixa psicológica. Deus pode dar residência fixa para muita gente, contando que essas pessoas não tenham residências fixas psicológicas. Eu tenho uma base, um lugar que eu comprei, que eu durmo nela todos os dias, mas o meu coração roda o mundo, ou roda todos os lugares para os quais Deus me elegeu rodar. Então a grande violência é quando as pessoas conseguem ser engolidas por esse engano do sossego. Né? Quais são as coisas do mundo? A concupiscência dos olhos, aquilo que é bonito, que te atrai, que é previsível. A concupiscência da carne, dinheiro, saúde, previsibilidade. E a soberba da vida. Olha, tudo ficou bom para mim, por que eu vou sair fora disso? Tudo ok. Estou dizendo isso aqui para você que está aí perturbado porque acha que a sua vida não dá em nada. E de repente, essa perturbação que te perturba é o sinal, por mais esquisito que pareça, que a sua vida já deu certo. A gente fica nessa busca constante do sossego. E Jesus disse, no mundo tereis aflições. É inevitável, quem está no mundo vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo, porque a coisa não muda para fora, mas eu venci o mundo, então você tinha que carregar essa coisa dentro de você. Não tenho ainda o que eu quero, mas sou tudo o que sou. Não tenho as coisas que eu estou buscando, mas eu já fui achado. Como eu tenho certeza da paz que me cerca, eu estou esperando muito a vaga de alguma coisa para mim, seja de emprego, de casa, sei lá o que as pessoas vêm procurando. Mas eu sou um ser em paz. Eu fui chamado para ser perturbado por outras coisas, não pelas minhas coisas. As minhas coisas estão garantidas nele. Agora tem gente clamando. E eu não preciso de ter uma visão do inferno em forma de corpo humano para ver esse clamor. O clamor está aí do meu lado. Está na minha frente, está nas minhas teclas. Quando você tem certeza dessa paz interior, aí não quer dizer que você vai deixar de ter aflições pessoais, mas elas vão perdendo o significado delas. Vão perdendo. Aí eu estava dizendo, a violência realizada mais sublime é essa, que faz as pessoas cegas, coxas, aleijadas espiritualmente, mas assim, olha, deu tudo certinho. Tudo ficou bom, porque eu segui as normas que o fulano me ensinou. Tá vendo? Aí o Michel Foucault chega e diz, agora, quando você está sofrendo violência, quando estão te batendo, apanhando, quando a coisa está te desesperando, não se entregue, porque esse é o sinal de que o poder não conseguiu chegar onde ele chega. Esse é o sinal de que o violento está perdendo, por isso é que ele está apelando. Ele diz, toda vez que tem pancadaria, que tem espancamentos, que tem falta de respeito à sua pessoa em público, é porque esse poder já perdeu para você. Por isso é que ele está apelando. Né? Agora é claro, eu só posso dizer essas coisas com essa paz, pensando que esse poder perdeu para mim por causa daquele que me alcançou, daquele que me salvou. No dia a dia ninguém se arrisca na hora que o poder vem com torturas e com pisas e com surras e com uma série de coisas, a gente recua, porque eles batem para deixar a gente recuado. Agora, quando você se achou nele, aí você dá um novo significado a essa violência. Porque é o sinal de que você nunca vai ser engolido por ela. Por isso que a figura do anticristo é essa. O anticristo vai vir, vai pelejar contra os santos, os vai vencer. E aí depois outro quadro mostra que aqueles que venceram o anticristo vão reinar com Jesus. Mas como é que as pessoas venceram o anticristo?